Meus caros irmãozinhos, meus queridos inscritos, hoje vou me despedir de vocês, mas não só de vocês, como de toda a internet, né? Eu cansei de jogar o meu tempo fora. Eu cansei de gastar meu tempo em coisas que eu vou esquecer daqui a uma hora, em coisas inúteis. Eu gostei muito do meu trabalho aqui, eu acho que foi a primeira vez que eu me senti, apesar dos apesares, genuinamente satisfeita com o meu trabalho na internet, porque eu já estive na internet em várias outras redes sociais e normalmente eu sempre tinha essa proeza de bombar. E aí, todas as outras vezes eu sinto muita vergonha, né? Dos motivos pelos quais eu bombava, mas dessa vez eu fico feliz que foi por um motivo bom, né? Que muitas pessoas puderam conhecer outros livros interessantes, livros seculares, né? Mas também livros católicos que puderam conhecer em razão dos meus vídeos. E por isso eu fico muito, muito feliz. Muito, muito satisfeita, muito feliz. Vou ter que fechar aqui porque realmente tá um barulho muito forte de música lixo. Então, eu acho que eu devo a vocês uma explicação do porquê eu vou fazer isso, né? Porque que eu não dou um tempo meramente, ou porque eu não sei, né? Recorro a outras alternativas. Eu vou explicar meus motivos. Meu objetivo não é fazer juízo de valor. Meu objetivo não é dizer que você tem que fazer o mesmo, mas compartilhar minha experiência, que pode não servir de nada pra vocês, mas pra minha alma serve de muito. Então, começando que desde pequena eu tenho contato com a internet, desde pequena eu estou aqui, e isso não é bom, né? Isso é ruim, porque você se acostuma a um mundo que não existe. E quando você medita nisso, quando você deixa a sua mente pensar, quando você tira o celular de vista, você deixa ele longe, em outro cômodo, e você para pra pensar, esse mundo não é real da internet. A internet não existe na realidade. É muito cheio de personas, cheio de imagens e coisas do tipo, e no fim não é nada. Eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas você começa na internet e aí você fica na internet e depois você esquece o que você viu. Então você tá no mundo da internet, você se isola do mundo exterior, você tá lá na internet e depois você volta pro mundo real. Só que não deveria ser assim, você deveria estar no mundo real sempre. E o grande problema é que nós não estamos mais na vida real. E eu não estou na vida real mais. Eu estou deixando o meu tempo ser gasto em algo tão inútil, em algo que eu não vou lembrar no meu leito de morte, em algo que eu vou me arrepender, se qualquer coisa, vou me arrepender no meu leito de morte, de passar tanto tempo na internet me entretendo com nada, né? E eu diria que é porcaria. Porque embora sejam conteúdos úteis, muitas vezes, né? Eu gosto de assistir análises de filmes, mesmo eu não sendo cinéfila, eu gosto de assistir um canal específico. Eu gosto de assistir outros conteúdos, né? Eu cheguei num nível que eu temo ficar sozinha, tipo, com os meus próprios pensamentos. Eu cheguei num nível que eu temo não ter esse meio de entretenimento. Não esse meio em si, como consulta, como meio de estudo, mas como entretenimento. Diferenciem as duas coisas.
numa parte eu estou falando de usar a internet como ferramenta de consulta, que é o que ela foi feita para ser, e não é de forma nenhuma ilícito. Nem mesmo usar como entretenimento, mas é menos ilícito ainda, porque você está usando para alguma utilidade. E até para sua alma, às vezes, né? Quando você quer saber um documento da igreja, alguma bula papal, você pesquisa na internet e normalmente tem. Então você consegue usar a internet como uma ferramenta para aprender algum instrumento, por exemplo, também. Agora, quando você usa ela como entretenimento, já é um campo de guerra cheio de minas terrestres. Você tá andando, você pode até inicialmente conseguir identificar algum lugar meio suspeito, e aí você desvia desse lugar. Mas vai chegar uma hora que, quer pelo pecado venial ou Deus nos livre pelo pecado mortal, você vai explodir. Você vai pisar num lugar que tem uma mina e você vai explodir. Porque a internet é um lugar amplo demais para poder ter qualquer tipo de controle. Você pode tentar ter controle sobre os vídeos curtos que você assiste, você pode tentar ter controle sobre o tipo de conteúdo que você assiste, mas no fim você vai ver uma mulher imoral, né? Você vai ver uma imagem imoral, você vai ver alguma coisa que você gostaria de não ter visto, mas você viu. E se você não estivesse na internet em primeiro lugar, isso não teria acontecido. E olhando para minha própria vida, eu percebo que as minhas faltas são decorrentes da ociosidade. E eu acredito que a maioria das pessoas hoje é também por causa da ociosidade, porque não, no tempo que deveriam estar fazendo alguma coisa não estão, ou no tempo próprio de lazer, estão gastando tempo em um mundo que não existe, numa realidade irreal, ao invés de estarem focando na própria alma, focando na própria família, no próprio desenvolvimento espiritual e mesmo desenvolvimento pessoal, né? De você ler mais livros, de você fazer algum exercício físico, algum esporte, treinar algum instrumento, treinar alguma habilidade que você gosta, alguma habilidade manual. E quanto tempo a gente gasta aqui? Se você passar só uma hora, o que é uma média, o que é um tempo baixíssimo, né? Uma hora apenas, durante todos os dias do ano, você ainda vai gastar 22 dias fazendo nada. Num universo que, se der algum problema aí, deixe de existir. Se a luz acabar, né? Se a energia acabar, der algum problema, né? Pifar, enfim, deixa de existir. Claro que ele em si não deixa de existir, né? Quando a energia cai. Mas pra você ele deixa de existir. Ele deixa de ser uma possibilidade. Quando você está sem sinal. Não existe mundo virtual. E pessoalmente me preocupa o fato de que eu dou uma atenção tão significativa a algo que não existe, que eu acho que pra mim não tem como ser temperante a esse respeito. Se eu percebo que as minhas faltas são decorrentes do fato de eu estar usando as redes sociais como entretenimento, eu noto a necessidade de sair, de não ficar nesse ambiente que é hostil para minha alma. Eu não posso tentar a Deus desse modo, né? Se eu no mundo real já sou assolada, né, e todos nós, com tantas tentações, tantas dificuldades, tantas possibilidades de caída, imagine num mundo que tem todas as possibilidades, todos os conteúdos, todas as informações, todos os textos, tudo tá na internet. Tudo, absolutamente tudo. Coisas que você não escolhe ver. Quem escolhe por você é um algoritmo que eu pessoalmente não sei como funciona. Quem tá escolhendo o que eu vou assistir não é alguém que eu conheço, mas sim um sistema que eu não sei como funciona. E isso não me faz bem.
isso não me faz bem e eu preciso voltar para a vida real. Por mais dolorosa e angustiante que possa ser essa vida. Porque pra mim, pessoalmente, né, eu tenho uma dificuldade muito grande em viver a vida real, porque as pessoas estão todas zumbificadas, né? E são pessoas mal educadas, na maioria das vezes, pessoas ruins, pessoas más, pessoas imodestas, coisas que não agradam a Deus, né? Só que a resposta pra isso não é se isolar numa realidade que eu nem sei se eu posso chamar de realidade, né? Hoje a gente usa o termo inteligência artificial para algo que não tem inteligência. Não tem como ser artificial. Não tem como ter uma inteligência artificial. Inteligência é algo nosso. É algo do ser humano. E não tem como ter uma inteligência artificial. Eu não sei o que é aquilo, mas não é uma inteligência artificial. Não é nem mesmo inteligência, é um sistema de probabilidade que funciona com base nisso e a gente trata isso como que um deus. ChatGPT pode fazer isso, ChatGPT pode fazer isso, Gemini, eu não sei o que. Gente, isso não é normal, isso é distópico. Eu li distopia demais pra saber que isso não é normal. Ai, gente. Eu não. Eu não estou mais satisfeita com a forma que eu estou levando minha vida e agora frequentando sacramentos. Você percebe o quão constrangedor é ter que repetir as mesmas faltas vezes e vezes. Faltas pequenas às vezes, por vezes grandes. Nesse caso, quando são pecados graves, tem que tomar ainda mais cuidado com isso e considerar com mais violência ainda sair das redes sociais. Só que quando você fica pecando venialmente, várias e várias vezes, por ociosidade, porque você tá na internet, e aí você acabou vendo uma imagem imoral, e você acabou expondo sua alma a perigo, sem querer, e você. Aí você vai acabar uma hora ou outra caindo no pecado mortal. Se você ficar colecionando pecado venial, pulando de pecado venial em pecado venial, por causa de ociosidade, porque você usa mal o seu tempo, que horror! Usa mal o tempo. Nosso Senhor nos dá um tempo limitado. A gente não vai viver aqui pra sempre. E Nosso Senhor nos dá uma certa quantidade de tempo que a gente não sabe qual é. Eu posso morrer amanhã. E se eu morrer amanhã, eu vou estar satisfeita com o que eu tô fazendo com o meu tempo livre? Que eu poderia estar lendo alguma leitura espiritual? Ou mesmo alguma leitura ficcional que me faça pensar? E associar com o fim de todas as coisas, que é Nosso Senhor? Eu vou estar satisfeita com o fato de que eu poderia estar aprendendo alguma outra habilidade, me entretendo com meios totalmente ilícitos, que Nosso Senhor se agrada de ver uma moça prendada, né? De ver uma moça que se dedica às coisas que ela faz. E por acaso Nosso Senhor se agradaria de uma moça que nos tempos livres, ao invés de não manter-se ociosa por ser ocasião de pecado em si, a ociosidade é ocasião de pecado, e pecados contra a pureza, inclusive, será que Nosso Senhor se agradaria de ver uma moça deixando-se ser ociosa, consumindo entretenimento à torta e à direita, que ela vai esquecer daqui a 2 horas? Eu acho que não. Olhando pra mim, olhando pra minha vida, eu acho que Nosso Senhor não estaria satisfeito, não está satisfeito comigo. Não está satisfeito com a forma que eu estou usando meu tempo. E eu também não estou. Eu também não estou satisfeita com a forma que eu estou usando meu tempo. E eu não sei se eu já disse nesse vídeo, porque eu já tive algumas tentativas de gravá-lo, mas meu objetivo não é convencer ninguém de nada, ou fazer juízo de valor, ou tentar, né, me pôr como alguém moralmente superior. Muito pelo contrário, é justamente porque eu estou numa miséria que eu preciso falar isso aqui e me despedir devidamente de vocês e explicar o motivo pelo qual eu tô fazendo isso. Eu li um texto no Reddit, que falava justamente sobre isso.
sobre o que estamos fazendo com o nosso tempo. A gente não teve essa experiência ainda, mas imagine alguém da nossa geração idoso. O que será que nós, idosos, vamos pensar do uso que fizemos do nosso tempo? E isso, claro, há uma questão espiritual, é muito mais elevado, porque necessariamente para alcançarmos o céu precisamos fazer bom uso do nosso tempo. Mas a próprio nível pessoal, quantas horas gastas fazendo nada? Quantas horas gastas olhando algo que você não vai lembrar no seu leito de morte? E agora para pensar no que eu fiz da minha vida durante esses meus anos de vida, em que eu poderia ter feito tão mais coisa, tanta coisa, eu poderia ter aprimorado tantas habilidades minhas, poderia ter lido tantos livros e eu não fiz isso. Eu gastei o meu tempo e tempo que não volta mais. Tempo que já era, que tem um preço de alguém que eu poderia ter sido. E eu não fui, eu não sou ainda. Mas minha vida não acabou. E tendo minha vida não acabado, eu escolho sair de redes sociais, ao menos enquanto eu puder evitá-las. Enquanto eu puder evitar um entretenimento virtual ou usar a internet pra coisas do tipo, eu vou fazer isso. Porque isso não me faz bem. E Nosso Senhor, eu acredito que nos dá graças perfeitamente condizentes com, não só conosco, né? Como uma roupa sob medida, perfeita para nós, mas também para os nossos tempos, uma graça conjunta. E essa graça conjunta é um monte de gente acordando pro fato de que precisa sair das redes sociais. E precisa sair fazendo violência às redes sociais. Não é sair depois voltar e não sei o que, fazer violência, ser firme. Nosso Senhor nos ensina isso, a igreja nos ensina a ser firmes nas coisas. E eu, Laura Vitória, não tô falando pra você fazer, mas eu, Laura Vitória, reconheço que eu preciso fazer violência a isso. Eu preciso fazer violência às redes sociais. Quando minha alma está em jogo, quando o meu tempo tão precioso que Nosso Senhor me deu está em jogo, de modo que as minhas orações se tornam prejudicadas em maior ou menor grau. Porque no tempo que eu poderia estar tediosa, né, fazendo nada, tipo, aceitando o meu tédio e, não sei, pensando nas coisas que eu tenho que fazer, ou fazendo efetivamente essas coisas no meu tempo livre, eu estou me entorpecendo de conteúdo inútil. E até mesmo os produtivos, aqueles que a gente acha que são produtivos, os podcasts, ou até mesmo vídeos católicos, você precisa pôr você no que você está fazendo, você precisa se pôr no que você está fazendo. Não é simplesmente você fazer alguma outra coisa. Nossa, eu tô com muito calor. Você se pôr em alguma coisa, né? Você tá lá lavando louça. E enquanto isso você escuta um podcast católico. Você não tá em alguma dessas coisas. E Nosso Senhor, imagine Nosso Senhor vendo que você não está presente em duas atividades. Em uma, pelo menos, dessas atividades. Lavar louça é um dever de Estado. E escutar conteúdo católico é um dever de católico, né? Você precisa aprender conteúdo católico. E você tá lá, escutando uma história de santo, por exemplo, enquanto lava a louça, em alguma dessas atividades você não está. E isso não só nesse exemplo, né? Em todos os outros. A gente acha que está sendo super produtivo quando na realidade não estamos. Estamos só gastando tempo. É só isso. É basicamente isso.
A gente tá na atividade, aí faz uma outra coisa ao mesmo tempo e a gente acha que, pronto, sou multitasking, tô fazendo tudo ao mesmo tempo. Só que no fim você não fez nada. E você não se dedicou ao que você fez, você foi medíocre. E eu estou falando isso pra mim mesma, eu tô olhando pra meu rosto, né? Eu fui medíocre. E toda vez que eu me rendo a essa miséria de cérebro podre, né? De você não conseguir. Não conseguir é um exagero, né? Mas você precisar querer uma outra fonte de conteúdo enquanto você está fazendo algo chato. Algo que não é dopaminérgico. Então você tá lá lavando louça. E aí você quer escutar um outro conteúdo. É porque você não se satisfaz em lavar a louça. Mas vejam como é necessário você não se satisfazer. Você precisa cumprir o seu dever de estado, cumprir bem feito. Se pôr naquilo que você faz. Se você vai lavar a louça, você lava a louça da melhor forma que você pode. E isso agrada tanto ao nosso Senhor. Você se pôr no que você está fazendo. Você fazer bem os seus deveres de estado. Isso é uma forma de santificação. E eu estou desperdiçando as pequenas cruzes, as pequenas flores que Nosso Senhor está me dando. De suportar uma situação inconveniente, né? Seja no metrô, num ônibus, assim, coisa do tipo. Eu estou desperdiçando esse cumprimento bom, esse cumprimento integral dos meus deveres de Estado, da obediência ser íntegra, pronta, alegre e sobrenatural. Eu estou desperdiçando. Porque eu faço uso desse mundo que não existe, né? Dessa coisa aqui que a gente tá usando, que na realidade não é realidade, né? Você gastar o próprio tempo cansa. Você fica irritado, você se enoja de si mesmo, né? Quantas vezes a gente tem um momento assim de pensar, poxa, eu poderia ter feito tanto mais. Hoje eu poderia ter estudado tão mais, eu poderia ter usado aquele tempo que eu usei pra ficar no celular, pra ter lido aquele livro que eu tô lendo, pra ter feito uma novena, ter rezado mais, e você não usou. E aquele tempo não volta mais. Vejam cada minuto da nossa vida como um presente que nosso Senhor nos dá. E nós não usamos. Nós não fazemos uso dessa flor que nosso Senhor nos dá, né? Desse presente que nosso Senhor nos dá para a nossa santificação, porque tudo na nossa vida deve ser em vista da maior glória de Deus e da nossa salvação. E quando nós gastamos nosso tempo em conteúdo tão inútil, não serve para nossa salvação, não serve para o nosso desenvolvimento, nem mesmo natural, a nível natural, né? Pensando numa pessoa totalmente religiosa, né? Ela não liga para nada disso. Não vai servir para o desenvolvimento sobrenatural, claro, para a vida espiritual. Mas não serve nem mesmo para o seu desenvolvimento pessoal, para você fazer algum exercício, né? Para fazer alguma coisa útil. E você está sendo inútil, você está inutilizando algo que poderia ter valor na sua vida. Um tempo que você poderia usar para tanta coisa e você não usa, você gasta, você joga no lixo. Um tempo tão valioso que você poderia usar para tanta coisa e não serve mais e acabou. E o tempo que eu gastei nessas horas de tela, que devem ter somado não sei nem quantos dias, eu acho que mais de um ano, minha vida toda. Acho não, eu tenho quase certeza. Pelo menos uns 2 anos aí, da minha vida inteira, eu gastei. Tipo, da minha idade eu subtraio 2 anos e não volta mais esse tempo. Não, eu me recuso a perder meu tempo. Eu me recuso a pôr minha alma em tanto perigo de ociosidade e de mesmo
essa coisa inútil, sabe? É algo que Deus não se agrada. Como que Deus se agradaria de algo inútil, né? De você consumir um conteúdo tão. Enfim, isso tudo eu falei pra mim, tá bom? É a forma que eu penso das coisas, é a forma que eu cheguei à conclusão, com base nos meus exames de consciência, com base na minha própria consciência, com base no que eu venho percebendo em mim. Eu não estou apta pra estar aqui. Eu não tenho condições de pôr tanto a minha alma em risco como eu ponho quando eu sou ociosa. Quando eu assisto alguma coisa, quando eu poderia estar fazendo algo muito útil. E vejam isso, se você tá nessa situação de vício, alguma coisa assim, não adianta ficar assistindo vídeo a respeito não, tá? Você precisa fechar a internet e meditar. Enquanto você não fizer isso, não vai ter efeito nenhum. Porque esses vídeos, na verdade, eles não acordam a pessoa pra vida. A pessoa precisa tirar tudo, fechar o computador, fechar o celular, botar ele em algum outro lugar, olhar pro teto e meditar sozinho no que ela tá fazendo com a própria vida. É só isso que vai fazer ela sair. É só isso que ela vai, só isso que vai fazer ela verdadeiramente meditar sobre o que é a vida dela e o que ela tá fazendo com ela. Só isso. Não tem como alguém pensar por você. Ninguém vai fazer isso. Ninguém pensou por mim. Eu tive que meditar e foi doloroso e doeu, entendeu? Foi ruim ter que pensar nisso, porque é desconfortável você ter a realização do tempo que você gastou da sua vida. Só que você tem que fazer isso. Porque ninguém vai fazer por você. É sua vida, é sua alma. Você tem que cuidar dela. E Nosso Senhor quer que você cuide dela. Eu acho que eu falei tudo. Eu novamente agradeço muito a todos vocês, aos inscritos mais antigos em especial. Eu lembro de vocês, tá? Eu não vou. Provavelmente eu posso esquecer, não vou mentir. Mas eu lembro agora, dia 10 de maio de 2026. Eu lembro de muitos inscritos antigos. Eu estou aqui lembrando de vocês. E eu não sei porque eu tô tão emocionada assim. Mas é porque eu genuinamente fico feliz pelo que eu fiz aqui, sabe? Eu fico satisfeita com o que eu fiz. Eu não. Eu claramente tenho arrependimentos, porque nada. Eu não sou perfeita, né? Eu cometo erros. Então eu fiz alguns erros aqui no meu canal. Eu dei atenção a alguns livros que eu não deveria ter dado. Ou fui hipócrita, né? Falando de alguma coisa, mas na minha vida pessoal é bem mais diferente, como a banda toca. Só que eu tentei. Eu tentei dar atenção aos bons livros. E apesar da minha miséria, Nosso Senhor se utilizou do meu canal pra, graças a Deus, pelo menos botar um pouquinho das almas nos eixos, né? Ou pelo menos fazerem elas pensarem. Então, como minha mensagem final, eu, no fundo do meu coração, rezo para que todos vocês se encontrem comigo no céu, que nós todos estejamos juntos na Pátria Celeste, gozando da visão beatífica. E. Peraí, gente, eu vou enxugar minhas lágrimas. Voltei. Eu espero genuinamente que possamos nos encontrar na Bem-aventurança Eterna, onde eu vou reconhecer vocês, né? Pelo menos os que eu conheço aqui. E é isso. Como mensagem final, eu digo que façam um exame a esse respeito, né?
pela terceira vez, eu não quero incentivar ninguém a fazer a mesma coisa que eu tô fazendo, porque isso é algo mesmo de consciência minha, é algo meu. Eu não posso dizer que a internet é intrinsecamente má, ela não é. Só que ela é uma zona de guerra com minas terrestres. É bem difícil você não explodir aqui. E eu não quero explodir, não. Então eu vou sair. Mas se você pensa, ou pensou, ou agora tá pensando em fazer o mesmo, medite. Medite a respeito, porque eu vejo que não vale a pena esse tempo todo que eu gastei. Meu Deus, não vale a pena. E eu tenho uma vida toda pela frente, ou não? Eu não sei quando Nosso Senhor vai querer que eu morra, né? No caso, que vai que estipulou, né? Não sei quando que eu vou morrer. Mas eu sei que eu vou morrer. E quando eu morrer, eu vou ter esse sentimento amargo de ter gasto meu tempo? Não, não vou. Não quero isso. Eu já tenho agora, né, reconhecendo quanto tempo eu gastei e eu não posso prolongar isso mais. Então, como mensagem final, eu espero vê-los todos no céu. Ou pessoalmente, quem sabe, né? Alguns de vocês são meus amigos pessoalmente, alguns de vocês não, né? Não me conhecem pessoalmente, mas quem sabe, né? Vai que aconteça. Meu Deus, Laura Camélia! Ai, meu Deus, não acredito. Bom, fiquem todos com Deus. Rezem todos os dias o Santo Rosário. Nada nesse mundo importa. Nada importa além de estar em estado de graça. E Nossa Senhora concede tudo. Nossa Senhora dá tudo. Tudo que você precisar e mais. Então reze o Santo Rosário. Mesmo que você não acredite, mesmo que você tenha um pé atrás, mesmo que você ache muita coisa, reze porque as graças virão. Reze porque as graças virão. Nossa Senhora não desampara um filho, nunca. Confie em Nossa Senhora Auxiliadora. Confie em Nosso Senhor, no Santíssimo Sacramento. E é isso. Eu vou, agora, de verdade, para finalizar, eu vou ler um poema tão bonito que eu li já há um tempo. Há um tempão, na verdade. Foi uma das primeiras coisas que eu escrevi. Lembram? Bom, eu abri ele e ele já apareceu. Mas eu não tinha meditado tanto, né? Então eu vou ler para vocês. Conta e tempo. Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou, do meu tempo, dar-lhe conta. Mas como dar, sem tempo, tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para dar minha conta, feita a tempo, o tempo me foi dado, e não fiz conta. Não quis, sobrando o tempo, fazer conta. Hoje quero acertar a conta, e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo, cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu o não ter tempo. Por Frei Antônio das Chagas, do século XVII. Fiquem com Deus, meus caros irmãozinhos. Feliz que pudemos ter isso, né? Essa troca de orações, essa comunhão, mesmo que tão distante e num ambiente totalmente impropício, né? Que num estralar de dedos poderia desaparecer se desse algum pane aí nas antenas de não sei o que lá. Eu não sei como funciona a internet. Mas eu sei que ela não existiu sempre. Ela é uma criação humana. E o mundo real não é uma criação humana. É uma criação divina. Então que estejamos mais presentes nas coisas que fazemos, na nossa família, nas nossas amizades. Nossa Senhora abençoe todos vocês. Salve Maria.